Oi todo mundo, aqui é a Rê de novo e hoje eu vim contar pra vocês como que eu escolho a minha próxima leitura. Enquanto leitora, eu acho que não tem nada mais legal do que você simplesmente, sabe, ser livre e desimpedido pra simplesmente chegar na frente da estante e escolher qualquer livro que você quiser ler naquele momento. Porém, não vou me enganar, nem vou enganar a vocês. Com o passar do tempo, essa minha prática de escolher os livros passou a ser um pouco criteriosa, né? Conforme os meus hábitos de leitura foram mudando, os meus gostos literários foram mudando e também conforme a minha rotina de leitura foi mudando, porque, né, quando você passa a falar sobre livros na internet, algumas coisas mudam ali na sua vida literária. Então, hoje eu vim contar pra vocês quais são os meus critérios de escolha do próximo livro, porque sim, hoje em dia a minha escolha de próximo livro é bastante criteriosa. Vocês vão ver que não é muito, mas existe um critério. Bom, eu sempre tenho uma TBR mensal, uma lista mensal de livros básicos, que são os livros que muito provavelmente, né, eu vou ler naquele mês. São livros prioritários para aquele mês. E existem diferentes tipos de prioridade dentro dessa minha TBR que eu vou explicar pra vocês. A prioridade número 1 são os publis. Não é sempre que acontece publi, não é sempre que eu tô tendo livro de publi pra ler. Infelizmente, podia ter bem sempre, né, mas não tem. Mas enfim, quando existe um trabalho em cima de um livro, um publi, né, programado para determinado tempo, naquele mês, esse livro vai ser uma prioridade, porque eu preciso fazer o trabalho desse livro, então eu preciso fazer a leitura desse livro. Então ele vai ser uma prioridade e vai entrar na minha TBR mensal, né, básica. Além dos publis, tem também os livros de metas, né? Por exemplo, eu tenho a minha meta de 12 livros para 2019, que eu já postei vídeo aqui no canal, vocês já assistiram? Se ainda não assistiram, vou deixar aqui no card para você ir lá conferir. Enfim, né? Tem essa lista aí que é uma meta. Então, eu tento sempre colocar um livro por mês, né? Pelo menos um livro dessa meta entra na TBR do mês, porque assim eu tô sempre tentando, pelo menos tentando ler algum livro dessa meta para concluir ela durante o ano, né? Nunca aconteceu de eu concluir tudo, mas eu tô sempre tentando, né? Que vale a intenção. Então esse é um outro tipo de prioridade. Um outro também tipo de prioridade são os desafios, né? Porque eu tô sempre aí me metendo nessas enrascadas. Então tem desafios e também tem, por exemplo, leitura conjunta. Tá tendo aqui no canal a leitura conjunta de Os Miseráveis. Então tem todo um cronograma de quantas páginas vão ser lidas por mês, né? Quais livros vão ser lidos por mês dentro daquele livrão inteiro. Então é uma prioridade também que eu cumpra essa meta, né, do cronograma da leitura conjunta, porque a gente vai estar sempre no mesmo pé, eu vou estar sempre conversando com vocês da mesma parte do livro, né, sempre todo mundo mais ou menos ali no mesmo momento de leitura. Então, pra mim também é uma prioridade quando se tem leituras conjuntas ou desafios. E esses são, assim, no geral, os meus critérios para escolha da próxima leitura, né, na verdade da leitura básica ali do mês. São geralmente ali uns 2 ou 3 livros, quase sempre 2 livros, porque é um de meta e um de desafio. O publi nem sempre tem, mas daí então tem os livros extras, que são os livros que eu vou lendo ao longo do mês, que não necessariamente estão dentro dessa TBR obrigatória, não obrigatória, né, prioritária ali daquele mês. E daí então, depois que eu li essas leituras ali que foram prioridades, ou intercalando essas prioridades, como que eu escolho qual é o meu próximo livro, sabe, entre um e outro, ou depois que eu termino essas prioridades? Eu tento sempre ler o meu estado de espírito do momento em que eu tô fazendo a escolha da minha próxima leitura, pra saber que tipo de livro eu quero. Pode ser que no momento eu esteja realmente querendo um thriller, ou pode ser que eu esteja no momento que eu quero, sabe, simplesmente um romance leve pra ler rapidinho, pra mergulhar na história, sabe, alguma coisa bem leve. Então eu tento sempre fazer esse scanner na minha cabeça, né, e enfim, no meu estado de espírito, no meu humor, pra saber exatamente daquilo que eu quero, que aí eu vou direto ao ponto, sabe, eu não fico perdendo meu tempo, talvez lendo, né, tentando ler e me forçando a ler uma coisa que não vai funcionar pra mim naquele momento. Algo que eu também sempre tento fazer dentro desses livros que não são prioritários é variar de acordo com o gênero, porque eu me conheço, eu sei que se eu ler muito do mesmo gênero, tipo, se eu ler 2, 3 livros do mesmo gênero, um atrás do outro, eu vou ficar de saco cheio daquele gênero e muito provavelmente eu vou levar um tempão pra ler qualquer outra coisa desse gênero depois, sabe? Eu vou ficar com ressaca literária do gênero e depois eu vou ficar um tempão sem querer olhar pra outro livro daquele gênero, entende? Então eu tento sempre fazer
sabe, deixar o mais diversificado possível ali dentro dos gêneros, né, dentro da ficção e também com os não ficção. Então, se eu leio um romance, eu já engato, sei lá, em um livro de não ficção, ou eu já pego um romance policial, enfim, eu tento sempre ir mesclando ali os gêneros pra evitar que eu tenha essa fadiga literária. E por fim, outra coisa que eu tento fazer com frequência, né, durante os meses, é escolher pelo menos um livro que seja curto. Porque quando eu leio um livro curto, eu tenho a impressão de que eu tô rendendo mais nas minhas leituras e que tá sendo uma coisa bem dinâmica. Então eu gosto de ter essa impressão porque pode ser assim um placebo, uma coisa que eu tô me enganando ali, mas é algo que funciona pra mim. Eu sinto que eu tô realmente rendendo nas minhas leituras e isso me dá um gás pra continuar com os outros livros que eu ainda tenho pra ler, sabe? Então um livro curto é normalmente o que eu coloco também dentro desses livros variáveis. E curto, gente, vai variar muito da minha percepção de curto pra sua percepção de curto. Pra mim, um livro curto é menos de 300 páginas. Pra você pode ser um livro de 100, pra outra pessoa pode ser um livro de 400. Vai variar, mas pra mim tá mais ou menos nessa faixa. Bom, pessoal, então esse era o vídeo que eu tinha pra vocês hoje, né? Estão aí todos os meus critérios de escolha da minha TBR mensal e de qual é a minha próxima leitura. E eu quero saber como que funciona pra você. Comenta aqui embaixo se você tem critérios pra escolher sua próxima leitura e quais são eles. Ou se você nem tinha e não pensava nisso e o que você achou dessa minha loucura aí de tentar organizar um mês em leituras, né? Mas enfim, né? Eu preciso me manter organizada porque senão eu não consigo ter um conteúdo organizado também pra trazer pra vocês, se é que vocês me entendem. Mas enfim, era isso que eu tinha pra vocês hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu curtir aqui se você gostou do vídeo, e se você é novo, eu te convido pra já se inscrever aqui no canal e ficar por dentro das próximas novidades, porque tem sempre coisa nova saindo por aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um beijão e até lá, tchau, tchau!